Se você entra em uma sala e ninguém percebe sua presença, o problema não é sua aparência. É o que você está comunicando sem falar uma palavra. E o pior, você nem percebe que está fazendo isso todo santo dia. Você está sendo ignorado. Cada minuto que passa, você desperdiça oportunidades, conexões, atenção feminina e nem sabe por quê. Mas existe uma forma de sair disso. E não tem nada a ver com frases de artista da sedução ou fingir ser quem você não é. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente o sistema invisível que homens de alto valor usam para serem notados sem tentar chamar atenção. Mas antes, se você quer que eu continue fazendo vídeos assim, deixe o like agora. Sério, pare o vídeo e clique, porque o que vem agora vai mudar completamente como você entende atração. Olha só, deixe-me adivinhar sua situação. Você se esforça, vai para a academia, cuida da aparência, tenta ser simpático, mas quando você chega em um lugar, é como se fosse invisível. Você já sentiu isso? Mulheres conversam com todo mundo, menos com você. Ou pior, elas são educadas, mas você sente que não há aquela energia, aquele interesse genuíno. E aí você vê aquele cara. Sabe qual? Ele não é necessariamente mais bonito que você, não é mais rico, não está fazendo nada de especial. Mas mulheres gravitam em volta dele. Qual a diferença? A resposta vai te surpreender. E não é o que você pensa. Não é confiança genérica. Não é seja você mesmo. Não é melhore seu papo. É algo muito mais profundo e muito mais simples. Eu vou te contar sobre algo que descobri há 3 anos atrás, que mudou completamente minha vida social. Eu era exatamente como você. E quando digo exatamente, não estou exagerando. Eu passava horas pensando no que falar, planejava abordagens, lia artigos sobre linguagem corporal, tentava ser interessante e falhava repetidamente. Até que um dia, uma amiga foi brutalmente honesta comigo. Ela disse: "Você tenta demais. A gente percebe, e isso afasta." Aquilo doeu. Mas foi o melhor presente que alguém poderia me dar, porque me fez perceber. Eu estava lutando contra algo invisível. Eu estava comunicando necessidade. Estava transmitindo: por favor, me valide, me ache interessante, me escolha. E essa energia é repelente. Mas tem um porém que ninguém te conta. E é isso que faz toda a diferença. Os filósofos estoicos entenderam algo há 2000 anos que resolve esse problema completamente. E não é sobre não se importar com nada ou ser frio e sem emoção. É sobre algo chamado... Na verdade, não vou dar nome técnico. Vou te explicar direto. Existem 2 categorias de coisas na vida. Primeira, coisas que dependem de você. Suas ações, suas escolhas, seus pensamentos, sua preparação, seu esforço. Segunda, coisas que não dependem de você. A opinião dos outros, se vão gostar de você, se vão te escolher, o resultado final. Agora preste atenção, porque aqui está o pulo do gato. A maioria dos homens gasta 80% da energia tentando controlar a segunda categoria e 0 energia na primeira. Você está focando no lugar errado. Eles entram em uma interação social já preocupados. Será que ela vai gostar de mim? Será que eu vou parecer interessante? Será que eu vou dizer algo errado? Eles pensam: como eu faço ela me notar? Como eu impressiono? Como eu crio atração? Sabe o que isso comunica? Que você precisa da aprovação dela, que seu valor depende da resposta dela, que você está lá para ser julgado, não para julgar se ela é interessante para você. E mulheres percebem isso em milissegundos. Agora imagine o oposto. Você entra na mesma situação social, mas sua energia interna é completamente diferente. Você não está tentando controlar se ela vai gostar de você, porque você entendeu, isso não depende de você. Foque apenas no que você controla. O que depende de você? Estar bem preparado, estar presente, fazer perguntas genuínas,
ser autêntico, saber seus valores e mantê-los. Quando você realmente entende essa diferença, quando você para de tentar controlar o incontrolável, você libera uma energia completamente diferente. Porque agora você não está mendigando atenção. Você está oferecendo sua presença. Grande diferença. Você não está tentando ser escolhido. Você está escolhendo onde colocar sua atenção. E isso muda tudo. Agora eu vou te mostrar os 5 sinais invisíveis que você transmite quando domina isso e como aplicar cada um ainda hoje. 5 sinais invisíveis. Ponto 1. Linguagem corporal inconsciente. Olha só, isso vai soar contraintuitivo, mas funciona. Quando você entra em um lugar, pode ser um bar, uma festa, qualquer ambiente social, caminhe de 15 a 20% mais devagar que seu ritmo normal. Caminhe 15% mais devagar. Por quê? Porque pressa comunica ansiedade. Comunica que você está desconfortável, que quer provar algo rapidamente. Já ritmo lento comunica: eu pertenço aqui, não tenho nada a provar. Estou confortável no meu próprio corpo. Segundo elemento, contato visual. Quando alguém falar com você, especialmente uma mulher, mantenha contato visual até ela desviar primeiro. Não de forma agressiva, não encarando, apenas presente. Homens inseguros desviam o olhar primeiro, constantemente, porque têm medo do que podem ver nos olhos dela, desinteresse, julgamento. Mas quando você mantém contato visual tranquilo, você está dizendo: eu não tenho medo do seu julgamento. Estou aqui, inteiro. Isso cria uma tensão magnética. Terceiro, ocupe espaço. Não encolha os ombros. Não cruze os braços defensivamente. Não tente não incomodar. Seus braços ficam relaxados ao lado do corpo ou você gesticula naturalmente. Seus ombros ficam para trás, não curvados. Você não domina o espaço agressivamente. Você simplesmente não se desculpa por estar nele. Pare de se desculpar por existir. Essas 3 coisas, ritmo, olhar e postura, comunicam valor antes de você falar uma palavra. E agora vem a melhor parte. Daqui a pouco vou te contar sobre o erro fatal que destrói tudo isso. Mas antes, ponto 2, gestão emocional visível. Sabe o que separa meninos de homens? Não é idade. É como você reage quando as coisas não saem como planejado. Imagine, você está em uma conversa, alguém te provoca ou faz uma piada que é claramente um teste, ou uma mulher te rejeita de forma ríspida, ou algo embaraçoso acontece. Sua reação, nos próximos 3 segundos, revela tudo sobre você. Homem imaturo, fica defensivo, irritado, tenta justificar, ou pior, desmorona. Sua reação define você, homem de alto valor. Pausa, absorve o momento e responde com calma, às vezes até com humor autodepreciativo genuíno, porque ele entendeu: essa situação não define seu valor, é só uma situação. Deixe-me te contar algo pessoal. Há 2 anos eu estava em um encontro. Estava indo bem e do nada eu derramei vinho na calça dela, acidentalmente, obviamente. Momento constrangedor ao extremo. O eu antigo teria entrado em pânico. Teria se desculpado 47 vezes. Teria tornado o momento 1000 vezes pior com a minha ansiedade. Sabe o que eu fiz? Respirei, esperei 2 segundos e disse com calma: bom, agora você tem uma história interessante sobre o pior encontro da sua vida. Ela riu. De verdade, porque eu não transferi minha ansiedade para ela. Eu absorvi o momento, aceitei e segui em frente. Gestão emocional não é sobre não sentir. É sobre sentir, processar internamente e escolher sua resposta. E quando mulheres veem isso, é como um imã, porque mostra: esse cara não vai surtar com os problemas da vida. Ele sabe lidar com pressão. Emoções não te controlam. Exercício prático para você. Nos próximos 7 dias, sempre que algo te irritar ou frustrar, pause por 3 segundos antes de reagir.
Só isso. 3 segundos de silêncio interno. Você vai se surpreender com quantas reações ruins você evita. Ponto 3. Presença energética. Agora vem um dos conceitos mais poderosos e contra-intuitivos. Você não precisa dominar conversas, você não precisa ser o cara mais engraçado, você não precisa impressionar, você precisa estar presente. Presença é maior do que performance. Sabe aquela sensação quando você está conversando com alguém e percebe que a pessoa está apenas esperando a vez de falar? Não está realmente ouvindo? Todo mundo odeia isso. Agora imagine o oposto. Você faz uma pergunta e a pessoa para, olha nos seus olhos e realmente processa o que você disse antes de responder. Isso é raro, raríssimo. E por ser raro, é incrivelmente atraente. Aqui está a técnica. Quando alguém estiver falando, especialmente uma mulher que você quer impressionar, faça uma coisa: escute para entender, não para responder. Escute para entender. Não fique planejando sua próxima frase engraçada. Não fique pensando em como virar a conversa para você. Apenas esteja lá totalmente. E quando for sua vez de falar, use silêncio estratégico. Não preencha cada segundo com palavras. Deixe pausas. Deixe o que você disse respirar. Silêncio não é desconfortável. Pessoas inseguras tornam ele desconfortável. Pessoas confiantes usam silêncio como pontuação. Segundo elemento, atenção seletiva. Você não precisa dar atenção igual para todo mundo. Na verdade, você não deveria. Se alguém está sendo negativo, falso, ou apenas não ressoa com você, você pode educadamente dar menos energia. Sua atenção é valiosa, não de forma grosseira, apenas redirecionando o foco. Isso comunica: minha atenção não é garantida, é conquistada. E quando você dá sua atenção plena, ela vale ouro, porque é escassa, é genuína. Pense comigo, quem te atrai mais? A pessoa que trata todo mundo igual, sempre disponível, sempre tentando agradar? Ou a pessoa que é seletiva, que quando te dá atenção, você sente que é especial? Exato. Ponto 4. Autocuidado que comunica disciplina. Agora vamos falar de algo tangível e imediato. Detalhes visuais importam. Sua aparência comunica muito antes de você abrir a boca. Mas não é sobre ser bonito, é sobre cuidado. Deixe-me ser específico. Roupas bem ajustadas são mais importantes do que roupas caras mal ajustadas. Barba aparada, ou bem feita se você usa, é mais importante do que barba desleixada. Unhas limpas e aparadas são mais importantes do que unha suja ou mordida. Cabelo com corte recente é mais importante do que cabelo descuidado. Dentes limpos e hálito fresco são básicos, mas ignorados. Postura ereta é mais importante do que ombros caídos. Autocuidado é igual a autorrespeito. Sabe o que isso comunica? Eu me respeito o suficiente para cuidar de mim. Antes de buscar sua validação, eu já tenho a minha. Mulheres percebem esses detalhes, não conscientemente sempre, mas subconscientemente sempre. E aqui está o pulo do gato. Não é vaidade, é disciplina, porque manter essas coisas consistentemente requer esforço diário. Pequeno, mas consistente. E disciplina em pequenas coisas se transfere para grandes coisas. Se você não consegue manter unhas limpas, como vai manter compromissos? Se você não consegue aparar a barba regularmente, como vai ser consistente em outras áreas? Isso não é sobre ser perfeito, é sobre demonstrar que você tem sua vida sob controle antes de tentar trazer alguém para ela. Arrume sua casa antes de convidar visitas. Desafio prático imediato. Hoje, quando você chegar em casa, passe 15 minutos arrumando 3 coisas na sua aparência que você tem ignorado. Pode ser cortar as unhas, pode ser organizar as roupas, pode ser agendar um corte de cabelo. 3 coisas, 15 minutos. Você vai se sentir diferente imediatamente.
Ponto 5. Conversa autêntica versus performática. E agora chegamos no último ponto, e esse aqui é o que separa atração superficial de conexão real. Pare de tentar impressionar. Eu sei, parece contraditório depois de tudo que eu falei, mas escute. Existe uma diferença gigante entre ser impressionante e tentar impressionar. Ser impressionante, você vive sua vida com propósito, tem histórias reais, desenvolveu habilidades, tem opiniões próprias. Tentar impressionar, você conta histórias para parecer legal, menciona coisas para gerar inveja, finge saber coisas que não sabe. O primeiro é atraente, o segundo é repulsivo, e mulheres sabem a diferença. Aqui está a técnica mais poderosa que eu posso te dar. Em qualquer conversa, faça 80% de perguntas e 20% de afirmações. 80% perguntas, 20% afirmações. Mas não perguntas genéricas. Perguntas que mostram curiosidade genuína. Ao invés de "o que você faz?", pergunte "o que te motiva a acordar todo dia?". Ao invés de "você gostou da festa?", pergunte "qual foi o momento mais real da sua semana?". Viu a diferença? Perguntas superficiais geram respostas superficiais. E conversas superficiais são esquecíveis. Perguntas profundas criam conexão. E conexão é memorável. Mas aqui está o truque. Você não faz essas perguntas para manipular. Você faz porque você realmente quer saber. Se você não se importa com a resposta, não pergunte. Seja genuinamente curioso. Segundo elemento. Vulnerabilidade calibrada. Não tenha medo de admitir quando não sabe algo, quando está nervoso, quando algo te afeta. Eu não sei muito sobre esse assunto. Me explica mais? Vou ser honesto. É a primeira vez que venho aqui e estou um pouco fora da zona de conforto. Isso não é fraqueza, é força, porque mostra. Você não precisa fingir para ser aceito. Você é confortável sendo imperfeito, e isso é incrivelmente atraente. Deixe-me te contar algo que mudou completamente minha abordagem. Teve um dia que eu estava em um encontro e a menina perguntou: "Por que você está solteiro?". Pergunta armadilha, né? Ao invés de dar uma resposta elaborada para soar bem, eu fui honesto. Porque passei os últimos anos focando no trabalho e meio que esqueci de investir em conexões reais. E agora estou tentando corrigir isso. Vulnerável? Sim. Honesto? Totalmente. Sabe o que ela disse? Gary, isso foi a resposta mais real que eu já ouvi nessa pergunta. Autenticidade cria espaço para a autenticidade. Quando você é real, você dá permissão para outra pessoa ser real também. E é aí que a mágica acontece. Agora, antes de eu te dar o desafio prático final, você precisa entender uma coisa importante. Isso não é transformação da noite para o dia, não é mágica. Quando eu comecei a aplicar esses princípios, os primeiros dias foram estranhos, desconfortáveis até, porque eu estava lutando contra anos de condicionamento, anos tentando agradar, anos buscando validação externa, anos comunicando necessidade. Teve vezes que eu falhei, voltei aos velhos padrões. Teve situações onde eu me peguei tentando impressionar de novo. Teve momentos onde a ansiedade voltou e eu esqueci tudo que tinha aprendido. E está tudo bem. Porque a diferença agora é que eu percebo quando faço isso. E perceber é o primeiro passo para mudar. Então, se você aplicar isso e ainda sentir ansiedade social, normal. Se você tentar e ainda ser rejeitado às vezes, vai acontecer. Se você errar e se sentir desconfortável, faz parte do processo. Progresso é mais importante do que perfeição. O objetivo não é ser perfeito, é ser 1% melhor a cada dia. E aqui está algo que ninguém te conta. Mesmo aplicando tudo isso perfeitamente, algumas mulheres simplesmente não vão te notar, não vão se interessar. E sabe de uma coisa? Isso é ótimo, porque você não quer a atenção de qualquer mulher. Você quer a atenção de mulheres que ressoam com quem você realmente é.
Quando você para de tentar ser notado por todas, você naturalmente é notado pelas certas. Isso é o paradoxo. Quanto menos você precisa, mais você atrai. Quanto menos você precisa de atenção, mais atenção você recebe. Quanto menos você busca validação, mais validação aparece. Quanto mais você está confortável sozinho, mais pessoas querem estar com você. Não é justo, não é lógico, mas é como funciona. Agora vem a parte mais importante de tudo que eu te mostrei. Aplicação. Desafio. 14 dias. Eu vou te dar um protocolo de 14 dias. É simples, é direto e funciona se você realmente fizer. Mas tem que ser honesto consigo mesmo, sem trapacear. Dias 1 a 3. Consciência corporal. Todo lugar que você for nos próximos 3 dias, pode ser supermercado, trabalho, academia, qualquer lugar, você vai fazer uma coisa: caminhar 20% mais devagar que o normal. Dias 1 a 3. Caminhe 20% mais devagar. Só isso. Parece bobo, mas observe o que acontece. As pessoas abrem espaço para você? Você se sente diferente? Sua ansiedade muda? Anote mentalmente. Dias 4 a 7. Domínio da pausa. Durante esses 4 dias, sempre que alguém te fizer uma pergunta, qualquer pergunta, até trivial, você vai pausar por 3 segundos antes de responder. Assim, dias 4 a 7, pause 3 segundos antes de responder. Parece uma eternidade no começo, mas você vai criar peso nas suas palavras. As pessoas vão começar a prestar mais atenção no que você diz. Dias 8 a 10, contato visual. Esses 3 dias são sobre conexão através dos olhos. Em toda conversa, mantenha contato visual até a outra pessoa desviar primeiro, não agressivo. Presente. Dias 8 a 10. Contato visual até o outro desviar. Você vai se surpreender com quantas pessoas desviam rápido e você vai notar. Algumas mulheres vão segurar o olhar e algo vai acontecer naqueles segundos. Dias 11 a 14. Curiosidade genuína. Os últimos 4 dias são sobre conversa real. Inicie pelo menos 2 conversas por dia, onde você faz 80% das perguntas e apenas 20% de afirmações sobre você. Dias 11 a 14. 80% perguntas, 20% afirmações. Perguntas profundas, não genéricas. E observe, quanto mais você demonstra curiosidade genuína, mais as pessoas se abrem. E quanto mais elas se abrem, mais conexão se cria. No final desses 14 dias, você vai notar mudanças, não mágicas, mas reais. Mais contato visual espontâneo de mulheres. Conversas que fluem naturalmente, sem esforço. Menos ansiedade social, mais presença. E aqui está o mais louco. Outros homens vão começar a te respeitar mais também. Porque você está comunicando algo que eles reconhecem subconscientemente. Esse cara sabe quem ele é. Seja observador dos resultados. Agora, eu quero que você faça uma coisa. Comente aqui embaixo, dia 1, quando você começar o desafio. E volte aqui nos próximos 14 dias para atualizar. Pode ser, dia 5, notei, X. Pode ser, dia 10, ainda lutando com Icro. Não precisa ser perfeito, só precisa ser honesto. Vamos criar responsabilidade juntos. Então, recapitulando rápido, linguagem corporal inconsciente, ritmo, olhar, postura, gestão emocional visível, como você lida com pressão, presença energética, estar totalmente presente, não performático, autocuidado disciplinado, detalhes que comunicam autorrespeito, conversa autêntica, curiosidade real, não tentativa de impressionar. Estes são os 5 sinais invisíveis. Isso é o fundamento. Olha, no fim das contas, não é sobre truques, não é sobre manipulação. É sobre se tornar o tipo de homem que naturalmente atrai atenção porque ele está confortável consigo mesmo.
porque ele não precisa de validação externa para se sentir valioso. Ele já sabe que tem valor. E quando você sabe seu valor, você para de mendigar atenção. Você começa a oferecer sua presença. E isso muda absolutamente tudo. Você tem tudo o que precisa para começar. Não amanhã, não na segunda-feira. Hoje, comece hoje. Este momento é tudo que você tem. Então, use bem. Se esse vídeo agregou algo para você, se você sente que finalmente entendeu o que estava fazendo errado, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago conteúdo sobre como se tornar um homem de alto valor através de princípios atemporais. E semana que vem eu vou te mostrar as 3 frases que todo homem deveria eliminar do vocabulário se quiser ser levado a sério. Uma delas você provavelmente usa todo dia e nem percebe o estrago que está fazendo. Se você quer continuar essa 5:03 da manhã, a água está a 8 graus. Meu corpo está gritando para eu sair, e é exatamente por isso que eu fico. Porque se eu não consigo vencer essa guerra de 2 minutos contra mim mesmo, como vou fechar aquele negócio de 6 dígitos? Como vou ter coragem de pedir demissão do emprego que me sufoca? Como vou ter a conversa difícil que estou evitando há meses? Olha só, você acorda às 7h30, aperta a soneca 3 vezes, pega o celular antes de sair da cama e em 5 minutos já está se sentindo pior do que quando acordou. Já perdeu a primeira batalha do dia. E o pior, você nem percebe que isso está programando seu cérebro para escolher conforto em vez de crescimento, o dia inteiro. Mas existe uma forma de sair disso, e ela não envolve motivação, não envolve força de vontade, envolve reprogramação neural através de desconforto controlado. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente porque CEOs, atletas de elite e filósofos estoicos há 2000 anos usam o frio como arma secreta e como você pode começar amanhã. Mas antes de continuar, faz o seguinte. Se você quer que eu continue trazendo conteúdo assim, deixa o like agora, porque o que eu vou te mostrar vai mudar completamente a forma como você vê disciplina, sucesso e controle mental. Vamos ser brutalmente honestos por um segundo. Você acorda e a primeira coisa que sente é nada. Não é empolgação, não é propósito, é só um peso, aquele peso no peito que diz, mais um dia igual. E aí começa o ritual da mediocridade, soneca, Instagram, e-mails, notícias ruins, comparação com pessoas que parecem ter a vida resolvida e você nem saiu da cama ainda. Pensa comigo, quantas decisões importantes você tem que tomar durante o dia? Ter aquela conversa difícil no trabalho, começar o projeto que você adia há semanas, ir para a academia, dizer não para algo que não serve mais, estabelecer um limite, fazer a ligação que te dá ansiedade. E cada uma dessas decisões requer uma coisa, a capacidade de fazer o que é difícil quando seu corpo quer fazer o que é fácil. Conforto. Desde o momento que você acordou, você escolheu o caminho mais macio. Soneca, cama quentinha, café na cama, procrastinação gostosinha. E aí você quer ter disciplina às 3 da tarde, quando precisa trabalhar no projeto importante. Você quer ter coragem às 6 da noite para ter aquela conversa difícil? Esquece. Seu cérebro já foi condicionado. Você perdeu a batalha antes dela começar. Isso não afeta só sua carreira, afeta seus relacionamentos, sua saúde, sua paz interior, porque um homem que não consegue vencer a si mesmo de manhã, não consegue vencer os desafios do dia. E aqui está o que ninguém te conta. Não é sobre força de vontade. Força de vontade é um recurso limitado. Ela acaba às 11 horas da manhã. O que os homens de sucesso entendem e que você está prestes a descobrir é que existe uma forma de instalar disciplina no seu sistema operacional, de fazer dela um padrão, não uma exceção. E começa com 2 minutos de desconforto voluntário.
Deixa eu te contar algo que os estoicos descobriram há 2000 anos e que a neurociência moderna está só agora começando a comprovar. Sêneca, um dos filósofos estoicos mais notáveis que já existiram, era um dos homens mais ricos de Roma. Tinha tudo. E sabe o que ele fazia? Periodicamente, ele dormia no chão. Comia comida simples. Vivia como se tivesse perdido tudo. Por quê? Ele estava louco? Não, ele estava treinando. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Sêneca, traduzindo, as coisas não são difíceis por natureza. Elas são difíceis porque você não treinou seu cérebro para lidar com desconforto. E aqui está a sacada. Seu cérebro não distingue entre tipos de desconforto. Quando você entra naquela água gelada de manhã, seu cérebro está gritando: sai, sai, sai. É a mesma voz que grita quando você precisa começar aquele projeto assustador, ter aquela conversa difícil, pedir demissão, estabelecer um limite, assumir um risco calculado. É a mesma voz, exatamente a mesma. E quando você fica debaixo daquela água, quando você respira fundo e escolhe ficar, você está treinando uma habilidade que 99% das pessoas nunca desenvolve. Agora vem a parte científica, e isso aqui é insano. Quando você entra na água fria, seu corpo entra em modo de sobrevivência. Adrenalina dispara, cortisol aumenta, seu sistema nervoso simpático é ativado. Mas aqui está o truque. Você controla sua respiração. Você escolhe ficar calmo. Você domina a resposta de pânico. E sabe o que isso faz? Isso ensina seu cérebro que você está no comando, que você pode estar em situação de estresse extremo e ainda assim manter controle. A neurociência chama isso de resiliência ao estresse. Os estoicos chamavam de fortaleza interior. Eu chamo de preparação para a vida real, porque a vida real não te dá um manual. Ela te joga em situações geladas, perdas, rejeições, fracassos, conversas difíceis, decisões impossíveis. E a pergunta não é se você vai enfrentar o frio. A pergunta é: você vai entrar preparado ou vai congelar? Os estoicos entendiam algo fundamental sobre a natureza humana. Você não constrói caráter na zona de conforto. Você revela quem realmente é quando está desconfortável. Marco Aurélio era imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo. E todos os dias ele escrevia no seu diário lembretes sobre como praticar desconforto voluntário. Por quê? Porque ele sabia que o poder corrompe, que o conforto enfraquece, que se ele não se expusesse ao desconforto intencionalmente, ele se tornaria fraco. E você? Quando foi a última vez que você fez algo que seu corpo rejeitou, mas sua mente sabia ser necessário? Olha, se você está entendendo isso e está fazendo sentido, deixa um like aí para eu saber que estou no caminho certo. Isso me ajuda muito a continuar criando conteúdo assim para você. Agora, vou te mostrar exatamente o que acontece quando você implementa isso. E não é o que você imagina. Seu cérebro funciona por padrões. Acordar, soneca, celular, café, arrependimento. É um loop automático. O banho gelado às 5 horas quebra esse padrão com violência. É um choque térmico que reconecta você ao instinto de sobrevivência. Seu corpo pensa: isso é sério, eu preciso estar presente. E de repente, você está acordado, não meio acordado, totalmente acordado. Zero sonolência, zero névoa mental. Você está mais alerta às 5 horas e 5 minutos do que a maioria das pessoas às 10 horas. E sabe o que isso significa? Você tem 2, 3 horas de vantagem competitiva silenciosa sobre todo mundo que ainda está apertando soneca. Enquanto eles estão rolando na cama negociando com o despertador, você já fez mais progresso nos seus objetivos do que eles vão fazer o dia inteiro.
Aqui está o que ninguém te conta sobre liderança. Não é sobre liderar outros, é sobre liderar a si mesmo primeiro. E como você lidera a si mesmo? Você demonstra quem está no comando. Toda vez que você entra naquela água, você está fazendo um referendo interno. Quem decide aqui? Meu desejo de conforto ou minha intenção? E quando você escolhe ficar, quando você respira fundo e domina o impulso de sair, você vota na intenção. Isso é poder real, não poder sobre outros, poder sobre você. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Marco Aurélio, ele está dizendo, o único território onde você é imperador absoluto é sua própria mente e suas ações. Não o que os outros pensam. Não como o mercado se comporta, não se ela vai te responder, mas como você reage, o que você escolhe fazer, onde você coloca sua energia. E o banho gelado é seu campo de treinamento diário. Existe um conceito na psicologia comportamental chamado Small Wins, pequenas vitórias. A ideia é simples. Quando você vence uma batalha difícil de manhã cedo, você cria momentum psicológico. Você já provou para si mesmo, antes das 6 da manhã, que você é capaz de fazer coisas difíceis. Então, quando aquela tarefa assustadora aparece às 10 horas, seu cérebro pensa, bem, se eu conseguir ficar 2 minutos na água gelada, eu consigo fazer essa ligação difícil. Quando aquela conversa desconfortável surge às 14 horas. Se eu venci o frio, eu venço isso também. Disciplina não é um talento, é um músculo, e você o treina com repetições. Todo dia, 2 minutos, você faz uma repetição, e esse músculo fica mais forte. Nassim Taleb criou um conceito chamado antifrágil. Coisas que melhoram com o estresse. A maioria das pessoas é frágil emocionalmente. Um comentário negativo, dia arruinado, uma rejeição, semana perdida, um fracasso, meses de paralisia. Por quê? Porque elas evitam desconforto a todo custo. Então, quando ele aparece, e ele sempre aparece, elas colapsam. Mas quando você pratica desconforto todo dia, quando você busca ele intencionalmente, algo muda. Você para de ter medo dele. Aquele frio que te aterrorizava no dia 1, no dia 30, você espera por ele. Você até gosta. E essa mesma transformação acontece com desconforto emocional. Aquela conversa difícil, você para de evitar. Você respira fundo e entra. Aquele risco calculado, você para de procrastinar. Você age, você se torna antifrágil. Desconforto não te quebra, te fortalece. Aqui está uma verdade brutal sobre sucesso. A maioria das pessoas quer, mas não está disposta a fazer o que é necessário. Elas querem o corpo, mas não a dieta. O negócio, mas não as noites sem dormir. O relacionamento incrível, mas não a vulnerabilidade. E, principalmente, elas querem disciplina, mas não o desconforto. Enquanto 95% do mundo está dormindo, você está trabalhando no projeto que vai mudar sua vida. Treinando o corpo, lendo, criando, construindo. Não é mágica, é matemática. 2 horas extras por dia vezes 365 dias é igual a 730 horas extras por ano. Isso é quase um mês inteiro de tempo produtivo a mais que seus concorrentes. Você acha que é coincidência que CEOs, atletas de elite, criadores de conteúdo de sucesso acordam às 5 horas? Não é hábito, é estratégia de guerra. E o banho gelado é o ritual que torna isso possível. Porque sem ele, você não acorda de verdade. Você só existe. Olha, eu preciso ser honesto com você. Eu não sempre entendi isso. Teve uma época, não faz tanto tempo assim, que eu era exatamente o oposto. Eu acordava às 9, às vezes 10 nos fins de semana. Ficava 40 minutos no celular antes de sair da cama. Começava o dia já me sentindo atrasado, já me sentindo derrotado.
E o pior, eu tinha objetivos, tinha sonhos grandes, mas zero execução. Tinha um projeto de 6 meses parado, um livro que eu queria escrever, 3 capítulos em 2 anos, um shape que eu queria ter, só fotos salvas no Instagram. Eu era um colecionador de intenções, não um executor. E aí aconteceu algo que me quebrou. Perdi uma oportunidade de negócio que eu perseguia há 8 meses. Não porque eu não era capaz, mas porque quando chegou a hora de executar, eu procrastinei, eu evitei, eu tive medo. E sabe o que é mais patético? A desculpa que eu dei para mim mesmo. Eu não estava pronto. Mentira. Eu estava pronto tecnicamente, eu não estava pronto mentalmente, porque meu cérebro foi treinado por anos a escolher conforto. E quando chegou o momento de escolher desconforto, eu simplesmente não tinha o músculo desenvolvido. Foi a gota d'água. Eu pensei, se eu não mudar isso agora, daqui 5 anos eu vou estar exatamente no mesmo lugar. Mais velho, mais arrependido, com uma lista maior de "e se?". Foi quando eu me deparei com essa ideia do banho gelado matinal. Li sobre Wim Hof, sobre os estoicos, sobre atletas de elite. E minha primeira reação, isso é ridículo, é muito extremo, eu não preciso disso. Mas tinha uma frase que grudou na minha cabeça. Se você não consegue fazer algo desconfortável por 2 minutos, como vai fazer algo desconfortável por 2 anos? Então eu fiz um acordo comigo mesmo. 90 dias, sem exceções. Não importa o que acontecesse, dia 1 foi horrível. Eu entrei na água por 30 segundos e saí correndo, mãos tremendo, corpo em choque. Pensei, isso é loucura, eu não vou conseguir. Mas voltei no dia 2, dia 3, dia 4. Na primeira semana, algo começou a mudar. Não fisicamente. Fisicamente ainda era horrível. Mas mentalmente, eu comecei a me respeitar mais. Porque toda vez que eu cumpria aquela promessa de 2 minutos para mim mesmo, era como se eu estivesse dizendo, você pode confiar em mim. E aí começou o efeito dominó. Na segunda semana, eu comecei aquele projeto que estava parado, não porque eu estava motivado, eu não estava, mas porque eu já tinha provado que eu consigo fazer coisas difíceis. Na terceira semana, eu tive uma conversa que estava evitando há 4 meses. Foi desconfortável? Muito. Mas eu já estava treinado. No fim de 30 dias, projeto, 40% completo. Livro, 15.000 palavras escritas. Academia, 28 dias consecutivos. Conversas difíceis, 3 completadas. No fim de 60 dias, eu fechei um negócio de 5 dígitos que exigiu eu sair completamente da minha zona de conforto. E no fim de 90 dias, eu me tornei uma pessoa diferente, não perfeita. Ainda tenho dias ruins, ainda me pego procrastinando, ainda sinto medo, mas a diferença é, agora eu sei que posso fazer coisas difíceis. Porque eu fiz 90 repetições matinais provando isso. E tudo começou com 2 minutos de água gelada. Olha, se até aqui você teve pelo menos um insight que valeu a pena, retribui com um like. É literalmente um clique que custa 0 e me ajuda muito a continuar criando isso para você. Agora vem a parte que você estava esperando. Como fazer isso? E eu vou te dar um protocolo passo a passo que você pode começar amanhã. Não segunda-feira, não quando estiver pronto. Amanhã. Mas antes, deixa eu te falar o que não fazer. Tentar ir de 0 a 100 no primeiro dia. Banho 100% gelado por 5 minutos. Fazer quando sentir vontade, você nunca vai sentir vontade. Pular dias, só dessa vez. Consistência e intensidade. Fazer às 11 horas porque também funciona. Não é a mesma coisa. Fase 1. Dias 1 a 7. Fundação. Objetivo. Criar o hábito de acordar às 5 horas mais exposição gradual ao frio. Protocolo. Alarme às 5 horas, colocar longe da cama. Levanta imediatamente, sem negociação. Vai direto para o banheiro. 0 celular. Banho morno por 2 minutos. Últimos 30 segundos.
Água fria, respira fundo, controla o impulso de sair. Anota em um papel. Dia 1. O objetivo aqui não é sofrer, é treinar seu cérebro a acordar cedo, fazer algo desconfortável, cumprir uma promessa para si mesmo. Depois desses 30 segundos, você tem uma missão: identificar uma decisão difícil que você evitou ontem. Escreve num papel, só isso, não precisa fazer nada com ela ainda. Só reconhecer: aqui está uma coisa que eu evitei porque era desconfortável. Fase 2. Dias 8 a 14. Expansão. Objetivo: aumentar a exposição ao frio, mais conectar com a ação diária. Protocolo: alarme às 5 horas. Levanta imediatamente. Banho morno por 1 minuto. Últimos 60 e 90 segundos. Água fria. Respira, controla, domina, sai do banho. Anota dia X, identifica a tarefa profissional, pessoal que causa mais ansiedade hoje. Faz essa tarefa antes das 8 horas, sem exceções. Aqui, você está fazendo a conexão. Eu posso ficar em desconforto físico por 90 segundos. Eu posso ficar em desconforto emocional pela próxima hora. É a mesma habilidade. Fase 3. Dias 15 a 21. Integração. Objetivo: banho completamente frio, mais desafio social, emocional. Protocolo: alarme às 5 horas, 0 negociação. Banho 100% frio por 2 minutos completos. Respira pelo nariz. Técnica Wim Hof. Inspira fundo, expira controlado. Quando sair, anota dia X. Identifica a conversa que você está evitando. Tem essa conversa hoje, não amanhã, hoje. Pode ser estabelecer um limite com alguém, pedir desculpas, terminar algo que não serve mais, pedir ajuda, confessar algo, pedir aquela mulher para sair. Não importa. O que importa é: você está evitando? Então hoje é o dia. Fase 4. Dias 22 a 30. Maestria. Objetivo: banho gelado como ritual, não tortura. Protocolo: acordar às 5 horas já não é negociável. Banho frio por 2, 3 minutos. Você vai querer ficar mais. Usar esse tempo para gratidão, pensar em 3 coisas que você tem. Intenção: definir o que é prioridade hoje. Identidade: lembrar quem você está se tornando. Sair do banho. Checklist de vitórias diárias. Executar sua lista de não negociáveis antes das 8 horas. No final desses 30 dias, você vai olhar no espelho e reconhecer alguém diferente. Não porque você toma banho gelado, mas porque você provou para si mesmo 30 vezes que você faz o que promete, não importa o que seu corpo queira. E essa é a pessoa que conquista coisas impossíveis. Agora, eu sei o que você está pensando. E preciso endereçar isso, porque se eu não fizer, você vai usar essas desculpas para não começar. Objeção 1. Eu não sou uma pessoa matinal. Ninguém é uma pessoa matinal. Você se torna uma pessoa matinal quando tem um motivo para acordar. O problema não é sua genética. É que você não tem nada de empolgante esperando você às 5 horas. Mas e se às 5 horas você tivesse 2 horas de trabalho profundo no projeto dos seus sonhos, tempo para treinar, silêncio total para criar? Você acordaria. Claro que acordaria. Objeção 2. Não tenho tempo. Minha rotina já é caótica. Você tem 24 horas. Todo mundo tem. Jeff Bezos tem 24 horas. Elon Musk tem 24 horas. Aquele cara que você admira no Instagram tem 24 horas. A diferença não é quanto tempo você tem, é como você prioriza. E vou te dizer uma verdade dura. Se você não tem tempo para acordar cedo, é porque seu tempo não está sendo gasto nas coisas que realmente importam. Netflix, você tem tempo. Scroll no Instagram, você tem tempo. Mas 2 minutos de banho gelado para transformar sua vida? Ah, não dá. É prioridade, não disponibilidade. Objeção 3. E se eu tiver condição de saúde? Óbvio, consulta um médico primeiro. Isso não é conselho médico. Mas para 95% das pessoas,
Não há contraindicação. Nossos ancestrais faziam isso sem escolha. E outra, você não precisa fazer 5 minutos no primeiro dia. Começa com 10 segundos, depois 20, depois 30. Objeção 4. Tentei uma vez e não funcionou. Você tentou uma vez. Uma vez. Você esperava que uma tentativa revertesse anos de condicionamento? Anos de escolher conforto? Isso não é magia, é treinamento. E treinamento leva tempo. Então, aqui está a verdade que você precisa ouvir. Isso vai ser difícil. Especialmente nos primeiros 7 dias. Você vai querer desistir. Especialmente no dia 4 ou 5. Seu corpo vai gritar para você parar. E é exatamente nesse momento que você escolhe quem você vai ser. A maioria desiste. A maioria volta para a cama quentinha. A maioria continua na mesma vida morna que tinha antes. Mas você que chegou até aqui, que assistiu 24 minutos sobre água gelada, você não é como a maioria, então não age como a maioria. Mas vou ser brutalmente honesto contigo. 95% das pessoas que assistiram esse vídeo não vão fazer nada com isso. Vão achar interessante. Vão pensar, um dia eu tento. Vão salvar nos favoritos para assistir depois. E daqui 6 meses, vão estar exatamente no mesmo lugar. Mesmos problemas, mesma falta de disciplina, mesma frustração, mas tem 5% que vai fazer diferente. Esses 5% vão programar o alarme para amanhã às 5 horas, hoje, antes de dormir. Esses 5% vão acordar, mesmo sem vontade, e vão entrar naquela água. Esses 5% vão sofrer por 2 minutos, e depois vão sentir algo que não sentem há anos. E em 90 dias, esses 5% vão ser irreconhecíveis. Daqui 1 ano, você quer estar no mesmo lugar que está hoje? Sentindo as mesmas frustrações, adiando os mesmos projetos, evitando as mesmas conversas? Ou você quer olhar para trás e dizer, foi naquele dia que tudo mudou, o dia que eu parei de negociar comigo mesmo? A escolha é sua, sempre foi. Mas agora você tem o mapa, você tem o protocolo, você tem 0 desculpas. Então faz o seguinte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta dia 1 com a data de amanhã. Programa seu alarme para 5 horas. Agora, não depois. Agora. Olha, eu acredito em você. Não porque eu te conheço, mas porque você chegou até aqui. Você investiu um tempo do seu dia aprendendo sobre algo que 99%